Vejam só como são as coisas, né? Ontem a gente estava aqui falando de uma matéria que tinha saído no sábado ali, no final do dia, na Trivela, sobre valores do patrocínio do Fluminense. E hoje sai ou duas notícias, na verdade, sobre valores de patrocínios do Fluminense. Vou entender esse caso todo aqui. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, bordão já falado. Vocês sabem que eu sempre trato aqui as coisas e sempre tento ser o mais transparente, até mesmo em relação a como eu uso fonte. É o clássico que eu acho que isso pelo menos é um orgulho que eu tenho de ter feito isso durante muito tempo e continuar fazendo, que é a imprensa espanhola noticia não sei o quê. Qual a imprensa espanhola? Aqui eu vou ver e é uma página de Twitter do Brasil, colocou alguma coisa, a imprensa espanhola reproduziu e tal. Então eu sempre tento seguir aqui pra você que vem assistir o Raiz Tricolor, não ter só a informação, mas também ter o olhar crítico. E aí, cara, vamos lá, tá? Acordei cedo, né, pô? Todo respeito aí a galera que acorda de fato cedo, 5 e pouca pra trabalhar e etc, né? Acordei ali de manhã, eram 8 horas da manhã, e tinha uma matéria do GE. Globo falando o seguinte: Flu fecha com novo patrocínio Master por 52 milhões. Quarto maior, enfim, aí falava ali de quarto maior do Brasil. Essa matéria foi assinada pelo Marcelo Neves e eu falei, caraca, ontem o Trivela deu 35 milhões. Hoje o GE tá dando 52 milhões por um contrato de 3 anos. A primeira versão tinha isso, né? Um contrato de 3 anos, 52 milhões. Eu falei, caraca, 17 milhões, né? 17,3 milhões. Tem alguma coisa de errado, não é possível. Ok, ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas tem alguma coisa de errado. Depois, mandei mensagem pro Marcelo Neves, que tava até voando lá pra Lima já. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, eu vou sair daqui mais tarde. E ele falou, cara, eu me confundi aqui e tal, publiquei errado e tô corrigindo já pra ficar mais claro. E não é 52 milhões pelos 3 anos, é 52 milhões por ano. Tá aí a matéria, inclusive, já atualizada, né? 52 milhões por ano no novo contrato da Superbet. Se você tava em Nárnia, tava não sei aonde, o Fluminense atualmente é patrocinado pela Betano, que tá aqui na camisa do Fluminense, mas está rompendo este contrato para assinar com a Superbet, que é uma outra casa de apostas que hoje patrocina o São Paulo e que o CEO que acertou o contrato do Fluminense na época em que estava na Betano, agora está na Superbet. E aí, obviamente, fez ali já esse vínculo. Então, a substituição da Betano, que está aí desde 2021, para a Superbet. Diz aqui na matéria, é um detalhezinho, a gente vai voltar a falar de valores, tá? Diz aqui na matéria que a despedida, entre aspas, da Betano vai ser nesse jogo contra o Alianza Lima, conforme a gente já tinha antecipado aqui. Eu falei aqui no Raiz Tricolor, falei, cara, era coisa de final de Carioca. O jogo de estreia da equipe do Fluminense ali com a Superbet tá complicado só pela questão da final do Carioca, porque bateria a data e tal, mas o último jogo com o Betano é contra o Alianza Lima, lá no Peru, e o primeiro jogo com o Superbet é Fluminense Colo-Colo no Maracanã. Vamos lá, agora a gente volta para falar de grana, tá? Porque 52 milhões é muito acima dos 35 que a Trivela deu, e é a mesma coisa que o São Paulo ganha. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer, até porque o próprio Mário Bittencourt já falou isso, presidente do Fluminense, isso é fixo ou é bônus? Porque todo contrato de patrocínio tem parte de bônus. É muito raro você ver um contrato de patrocínio que não tenha parte de bônus. Porque o bônus, ele é interessante pro patrocinador se resguardar. Do tipo, olha só, 52 milhões, tá, beleza. Mas e se a gente tiver uma exposição sobrenatural? Aí o clube se resguarda falando, pô, então você tem que me dar um dinheiro a mais, né? Eu tô te dando uma exposição muito maior. Como era, por exemplo, o contrato com a Betano. O contrato com a Betano pagava 9 milhões de reais fixos ao Fluminense. Isso é informação. Entre 9 e 10 milhões, na verdade, pra deixar certinho. E pagou em 2023 17, pouco mais de 17 milhões. Quase dobrou o valor. Por quê?
Porque o Fluminense foi campeão da Libertadores, porque o Fluminense foi campeão carioca, deu exposição. Então isso resguarda o clube de que se ele der uma exposição maior, o patrocinador paga mais, e ele resguarda o patrocinador de, meu amigo, se você não fizer nada nesse ano, se você fizer um ano Vasco, que é ser eliminado de tudo no início, não fazer graça nenhuma, a gente não vai te pagar um valor alto, pô, a gente vai te pagar o básico aqui. Então, todo mundo olha para esses 52 milhões e fala, tá bom, mas quanto que é? Porque numa entrevista o Mário Bittencourt criticou, me pareceu bem claro que as críticas eram muito mais ao Vasco naquele ser deles com a Estrela Bet e ao Corinthians aí com a Vai de Bet, que era, tem clube que tá divulgando o valor total como se fosse o valor fixo. E, assim, e aí na época eu até falei, cara, tem isso acontecendo, o Mário tá certo de falar, mas nenhum clube divulga valor de patrocínio. Então, assim, se ele tá falando que tem clube divulgando, é porque é óbvio que o Mário sabe como funciona, os clubes vazam pra imprensa. Esse tipo de coisa. E óbvio que a direção do Corinthians quer vazar que fez um acordo de 120 milhões. Ela quer vazar e ela quer balizar. Por quê? Porque o cara do Cruzeiro, ele vai ver esse ranking aqui, ele não vai saber se esses 52 milhões são fixos ou bônus. E o que vai jogar pro mercado é o Fluminense ganha 52. O que vai jogar pra opinião pública, o mercado sabe quando o Fluminense ganha. Vai jogar pra opinião pública, o Fluminense ganha 52. Mas não é exatamente 52 o valor do Fluminense. E aí, quem deu a informação dos valores separados foi o André, que tem um canal aqui no YouTube chamado Sentimento Tricolor. E, assim, tecnicamente... É porque ele tem a carteirinha de jornalista e tal, porque hoje em dia você não precisa de diploma mais pra ser jornalista, mas só a fim de separar aqui nesse caso, tá só pra gente seguir a linha do canal. Ele não é um jornalista. Eu acho que ele mesmo não se intitula hoje em dia mais jornalista e tal, nesse ponto não. Tem a carteirinha, mas não é alguém que exerce, né? Ele deu uma informação, e aí por que vale acreditar? Assim, já no canal dele mesmo já saiu e tal, que ele troca o WhatsApp com o Mário, enfim. Então, é alguém, a mesma lógica do Melão. Lembra do Luiz Melão, que a gente falou que durante o tempo que tem amizade ali com o Mário e tal também. Enfim, conhece um que conhece o outro e tal. Então, dá pra gente olhar isso com um olhar de que é uma informação que vem do Fluminense mesmo. E dá pra confiar. Ele separou da seguinte maneira, que são 42 milhões fixos, ou seja, 42 milhões de valor que o Fluminense pode ser... pode acabar, desinstalar... Acabar não, porque aí o contrato trava, né? Mas enfim, pode ser rebaixado, pode fazer qualquer coisa, etc. Isso seria... E o Fluminense ainda assim vai receber 42 milhões de reais da Superbet por 3 anos. Então, 42 num ano, 42 no outro, 42 no outro. 8 milhões seria de bônus, e aí nesses bônus, como sempre, né, se é um valor fixo e é um valor fixo alto, o bônus provavelmente tem as suas diferenças, né? Você vai ter ali uma questão de ser campeão da Libertadores. E é claro que sempre falo isso sobre qualquer tipo de bônus, né? Quando você coloca bônus em contrato, você coloca bônus absurdos, que para serem batidos é muito difícil, e coloca bônus ridículos. Então, tipo assim, estar na Libertadores ano que vem, jogar a fase de grupos da Libertadores e tal, é um bônus, entra, e assim como ganhar o Mundial, é outra parte do bônus. Sempre vai ter esses dois, assim. Então, não dá pra dizer, por exemplo, que o Fluminense recebe 52 milhões por ano, porque são bônus que dificilmente serão batidos também, alguns. E os outros 2 milhões, o que foi dito lá, é de ativações. Não sei muito bem qual é o contexto de ativações no contrato, mas acredito que faça parte de ações de marketing, né? Ativação no marketing a gente usa muito como esse sentido. De, por exemplo, você fazer a festa Superbet, do espaço Superbet, lá no telão em Laranjeiras de Alianza Lima e Fluminense. Aí a Superbet vai gastar 50 mil reais lá no espaço Superbet, você joga o dardo e ganha a camisa e tal. Um exemplo, entendeu? São ativações de marca, e aí pode ser também que tenha a ver com patrocínio num determinado tipo de coisa e tal. São 2 milhões ali desse tipo. Então o que eu acho mais prudente, tá? Agora vamos para arredondar e fechar o vídeo aqui. Eu vou utilizar sempre aqui no canal de que o Fluminense ganha 42 milhões de reais de patrocínio master, ok?
Eu tô explicando isso daqui porque se no futuro eu usar, eu falo, não, mas esse... Qual é a lógica que eu tô utilizando? 42 milhões de patrocínio master é o que o Fluminense ganha, mais bônus, tá? Quanto de bônus o Fluminense ganha? Não sei. Se a gente tivesse o contrato, a gente saberia, a gente não sei. Mas quando for, assim, debater alguma coisa, eu vou falar, deve ganhar em torno de 46, 47, 48, por aí. Porque como o valor fixo é de 42, a gente tem que falar o que o Fluminense exatamente ganha. Agora, quando eu for comparar, por exemplo, uma lista dessa aqui, eu até evito comparar tanto, quando vai comparar esse tipo de coisa, eu falo, olha, aí o Fluminense ganha 52. Porque os outros clubes botam tudo, então a gente bota tudo também, né? Mas quando eu falar aqui de quando o Fluminense recebe é 42. Pra fechar, tá? Bom. Muito bom, tá? O acerto. A palavra patamar ficou meio merda, né? Mas vamos utilizar degrau, então. O Fluminense, lá atrás, em 2017, né, quando rompe ali a questão do Universal Studios, aquilo tudo mais e tal, o Fluminense fecha 2018 com um patrocínio pontual da Zoom, né? Era o único que aconteceu ali. E entra 2019 sem patrocínio master já há um bom tempo, assim, de regularidade. O Fluminense fica esse tempo sem o patrocínio master. O Fluminense assina com a Betano e vem uma fase muito boa do Fluminense. E esse acerto agora com a Superbet, ele tem duas coisas muito importantes. Uma, a validação dessa fase boa do Fluminense no mercado, que eu sempre falo isso. Não importa, falei isso até no último vídeo que eu gravei em Londres. Não importa quanto você acha que vale, não importa por quanto está sendo vendido, quanto que está pedindo. Importa quanto que as pessoas pagam. E aí a validação de que a camisa do Fluminense vale 42 milhões no mínimo por ano é uma validação importante do mercado. Alguém pagou isso. E a partir do momento que alguém pagou 42 milhões, dificilmente alguém vai pagar menos. Essa validação é muito importante que a gente não tinha. É a história do John Arias. Quanto vale o John Arias? 30 milhões de euros. Alguém paga? Não, só pagam 8. Então ele não vale 30. Entendeu? Essa validação do mercado é muito complicada. E boa que a gente conseguiu. E o segundo, esse dinheiro ajuda a gente a continuar e manter essa imagem que se validou. Que é uma imagem de que entra nos torneios não só para competir, mas para ganhar. Entra com um elenco que se projeta como favorito, né, para as competições, e mais do que isso, uma marca que engaja e que tem confiança. Os patrocinadores do Fluminense sabem disso, né? É uma marca que não vai estar prejudicada na sua imagem, não vai ter... Óbvio, dentro de campo tudo acontece, crítica, etc, isso é um outro caso. Mas é uma marca que tem projeção mundial, nacional e regional, e que tem essa segurança. O Fluminense não brigar contra o rebaixamento há muito tempo é muito importante. Eu sempre falo isso aqui. Porque a gente não tem o estofo para ser rebaixado, meu amigo. Então a gente não pode brigar contra o rebaixamento nunca. Nem me lembro, na verdade, a última vez que o Fluminense, ali, depois de quinta, sexta rodada, entrou em zona de rebaixamento. E isso pro mercado é importantíssimo, porque o mercado sabe o problemão que é você jogar na Série B. E o Fluminense nem ter esse assunto é muito importante. Aí às vezes até tem gente comentando assim: ô, o Gabriel tá falando de rebaixamento. Sim, porque a gente precisa falar e agradecer que a gente não briga mais, entendeu? A gente não pode esquecer que Brasileirão de 2020. A gente entra pensando em não ser rebaixado. Brasileirão de 2020. 21, 22, 23. Já estamos agora. Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Porque era da onde a gente estava e agora mostra esse tipo de patrocínio valida a gente ao o mercado olhando e falando, tá, esse time aqui não vai pra Série B. Porque se a Superbet não confiasse que o Fluminense poderia passar por uma fase tão ruim assim, ou até mais, não jogar um torneio internacional no ano que vem, alguma coisa assim, ela não pagaria isso. Porque imagina se alguém vai pagar 42 milhões de reais pro que é o Vasco hoje em dia, por exemplo. Não vai, é a situação do Vasco. Não vai pagar. Por mais que o Vasco tenha uma torcida muito não, mas tenha uma torcida maior do que a nossa, não vai pagar, não vão pagar isso. Então, essa validação foi muito importante, foi um ótimo acerto. Vamos ver como é que vai ficar na camisa e tal, estética, mas eu sempre falo isso. Se pagar alta, estética é um outro problema, né? É isso então, tá? Vou partir pra Lima daqui a pouquinho e próximo vídeo provavelmente vai ser no aeroporto, que eu só chego lá amanhã, 8 horas da manhã. É isso, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.